Olá a todos, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Ócio Produtivo. É esse aqui, ó. O livro Ócio Produtivo, volume 1, do autor Tiago Teixeira, Identidade Psíquica e Social das Relações Humanas. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa leitura no capítulo 2, certo? Capítulo 2. O benefício da zona de conforto. Se você pudesse voltar a alguma época da vida, qual seria ela? A zona de conforto é o lugar que sempre buscamos nos momentos de aflição, desespero, desamparo e incerteza. É aquele lugar onde podemos ser nós mesmos, onde nos trajamos do jeito que desejamos e oralizamos o que queremos. A zona de conforto normalmente é o nosso lar, mas também pode ser uma roda de amigos num bar, os becos, os guetos, um amigo ou amiga, um namorado, uma namorada ou até mesmo uma sinagoga. Pode ser a casa dos pais no momento de uma discórdia conjugal, a casa da vovó para a molecada travessa, é o seio da família para o cativo, é a terra natal para o forasteiro e os braços de Deus para o peregrino. O cavalo sempre volta ao estábulo quando surge o incêndio na mata onde estava a passear. No momento de extremo desespero, o assustado animal lembra do último lugar onde foi alimentado, aquecido, cuidado e protegido. Mas você pode estar se perguntando: e se o estábulo pegar fogo? A resposta é simples e triste. O animal indefeso foge sem rumo e muitas vezes morre incinerado em meio a chamas com a última lembrança de sua adorável zona de conforto. A alegoria pode parecer trágica, mas há nela um convite para a reflexão. Quantas pessoas neste exato momento estão fugindo sem rumo ou sendo incinerados nas chamas da solidão social sem a sua zona de conforto? Sem refúgio, morrem nas brasas das drogas e do alcoolismo como subterfúgio. A subtração da própria vida nas chamas do transtorno da personalidade limítrofe, também chamado de borderline. Nos sintomas manifestados na automutilação, expresso em maior número de vezes entre os adolescentes e jovens, no ardor das depressões, toque, transtorno obsessivo compulsivo, dentre tantas outras fogueiras dos desequilíbrios e transtornos emocionais. E para solapar, vivemos num mundo altamente tecnológico, veloz, desregulamentado, excessivo e narcisista. Sempre que enfrentamos um conflito ou uma dificuldade, assumimos uma postura inconsciente de retroceder, desejamos recuar para a nossa zona de conforto, sussurramos e protestamos internamente ou em alto e bom som os populares jargões. Eu era feliz e não sabia. Ai, que saudades da Amélia, que saudade da minha infância ou adolescência. Muitos se apegam aos hits do passado com a finalidade de relembrar, reviver a era de ouro. Às vezes, um dos cônjuges opta pela separação a fim de procurar um companheiro, uma companheira mais jovial e assim se sentir altamente desejado e ativo sexualmente como no passado. O antigo Israel, quando sofria, exalava a mais profunda angústia sobre a escravidão do Egito.
O Senhor Deus, ao ouvir o clamor do povo, abriu o mar vermelho, os levando para Canaã, terra essa que manava leite e mel, terra farta e boa. Mas, diante da menor dificuldade, o povo já lamentava e chorava, dizendo: que saudades dos panelões do Egito! E assim demonstravam sua falta de contentamento diante das situações e o desejo de voltar para o mal conhecido e não lidar com as frustrações de enfrentar o bem ainda desconhecido. Como disse o pai da psicanálise, Sigmund Freud, o novo sempre despertou perplexidade e resistência. Segundo a neurolinguística, não importa a idade do sujeito, sempre quando choramos, inconscientemente, assumimos corporalmente a posição fetal. Isso demonstra claramente que a melhor fase, zona de conforto, da vida do ser humano é sua vida intrauterina. O mundo apresenta inúmeras situações que nos fazem querer retroceder. Porém, estamos perdidos e sem referência, pois aquele lugar que deveria ser a nossa segurança se demonstra incerto. Afinal, a sociedade atual é composta de filhos órfãos de pais que se encontram no lar, viúvos de companheiros vivos e irmãos únicos em famílias numerosas. O ser humano nunca sofreu tanto como tem sofrido nas últimas décadas. Mas a pergunta é: qual é o mal-estar e sofrimento da sociedade contemporânea? O livro mais vendido do planeta, a Bíblia Sagrada, apresenta nas cartas de Paulo para Timóteo a seguinte descrição da sociedade atual. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Para que possamos entender esse grande sofrimento contemporâneo, quando ele iniciou, o porquê dele existir e como mudar isso, detalharemos de uma forma sistemática a raiz da sociedade, que nada mais é que a familiar. Trato aqui por família a união conjugal. Nós que vivemos da clínica terapêutica, talvez consigamos apresentar um olhar mais legítimo sobre tais circunstâncias. De tal experiência, podemos inferir que 9/10 do grande sofrimento humano são decorrentes do âmbito familiar. Todo ser humano é resultado de um lar ou da ausência dele. O indivíduo nunca é contemplado como uma ilha, pois todos apresentam, mesmo que inconsciente, o desejo de pertencer, ou seja, ou ele é filho de alguém, ou é casado com alguém, e assim está sempre atrelado ao meio pertencente, seja ele funcional ou não. A importância da família é tão sublime que na Bíblia, que tanto o Velho quanto o Novo Testamento iniciam com essa temática. Em Gênesis, um casamento, o primeiro da história humana, e no Evangelho de Mateus, o nascimento do Filho prometido para resgatar a terra. Deus poderia vir à terra, na pessoa de Jesus Cristo, como um relâmpago que poderia ser visto em todo o universo. Também, por ser Deus, poderia abrir o céu e vir com som
de fortes trombetas e com multidão de anjos, serafins e querubins. Numa manhã de céu azul e ensolarado, mas ele escolheu viver por intermédio de uma família. Eu me pergunto então, por que essa atenção divina para com a família? Teologicamente, o casamento é a união entre duas pessoas, onde no intercurso sexual ambos se tornam uma só carne, formando assim uma família. Mas e os filhos? Ao finalizar uma palestra em uma reunião de pais de um colégio particular, um casal muito simpático veio ao meu encontro e, sem saudações, já chegaram perguntando: mas, doutor Tiago, afinal, qual é o momento ideal para iniciar a educação dos filhos? Ao que respondi: é na escolha do parceiro. E continuei andando, sem mais a companhia do casal, que permaneceu parado no corredor, refletindo, acredito eu. Muitos possuem autoconhecimento sobre a atual situação do governo brasileiro, europeu, até mesmo mundial. São verdadeiros cientistas políticos, dominam com excelência a tecnologia, são grandes críticos e comentaristas de esportes, e outros acabam sendo doutores da arte e da vida alheia, mas não conhecem a pessoa com quem se casou, aquela com quem escolheu ter filhos. E as indagações sempre são: por que eu casei? Com quem eu casei? Quem eu criei? Quem são meus pais? Quem sou eu? Posso te afirmar que, se não nos conhecemos, estamos inaptos para conhecer alguém. Digo isso, pois apenas entendemos a realidade do outro a partir da nossa própria experiência. Se não temos, então, essa percepção individual, como então poderemos abraçar o universo do outro? Ao formar uma família, precisamos estar preparados, pois é nela que o desenvolvimento para a vida acontece. E se ela for funcional, esse crescimento será saudável. E sairá dali cidadãos aptos a viver a vida adulta de forma equilibrada. Porém, se for disfuncional, este desenvolvimento ficará comprometido e abalará as bases da sociedade futura, ao formar adultos que não estão desenvolvidos de forma plena. Vejamos a seguir como acontece o desenvolvimento humano de acordo com as teorias psicanalíticas, desde o seu nascimento até a fase adulta e as implicações de cada fase. Isso será no capítulo 3, que é a próxima leitura que nós iremos fazer. Então, essa foi a leitura do capítulo 2 do livro Ócio Produtivo, do autor Tiago Teixeira. Até a próxima!